todos, sejam bem-vindos aqui a mais um novo episódio. Hoje estamos aqui para falar um bocadinho sobre um projeto novo, o Manual da Juventude, e como é que os jovens têm aqui um papel na construção de uma cidadania mais participativa. E, portanto, olá, Matilde e José, os meus convidados de hoje. Antes de mais, obrigado por estarem aqui no podcast, no Fala Fala. Obrigado, Ana Rita, pelo convite e pelo prazer de estar aqui. Podemos apresentar o projeto. Eu estou aqui na qualidade de presidente da associação e temos também aqui a Matilde Vicente, na qualidade de vice-presidente. Pode ser? Sim, ficámos muito contentes com este convite, agradecemos mais uma vez esta oportunidade. É sempre bom nesta fase inicial e tendo em conta o objetivo do nosso projeto, que também vamos explorar um bocadinho mais aqui para a frente, conseguimos ter essas plataformas para chegar a mais gente. E também parabéns pela tua iniciativa de ter este projeto e de procurares conhecer mais outras pessoas e os seus objetivos. Exatamente esse é o objetivo, Matilde. Então pronto, para começarmos, eu gostava de perceber aqui um bocadinho sobre os vossos percursos pessoais e associativos também, e de que forma é que esses caminhos vos trouxeram aqui à criação do projeto da Manual da Juventude. Quem é que começa? As meninas? Pode ser, Matilde. Eu acho que, sim, refletindo estas oportunidades também são boas para nós refletirmos um bocadinho sobre a nossa vida. Então acho que o meu percurso também mostra um bocadinho e liga-se ao objetivo do nosso projeto. Acho que há duas fases em que são separadas pela... Eu sou natural de Ceia, que é uma cidade assim pequena, no distrito da Guarda, Serra da Estrela. Algumas pessoas não conhecem, por isso é que eu faço o enquadramento. E sinto que quando vim estudar, fui estudar para o Porto, em Ciências da Nutrição, senti que se abriram muito mais oportunidades e que eu tive, sim, esse espaço para integrar novas iniciativas. Então foi um bocadinho isso, eu fui então estudar nutrição para o Porto. Durante a minha licenciatura participei em vários projetos, como o Jornal da Associação de Estudantes da minha faculdade, e depois também integrei uma junior empresa, estive no departamento de marketing e também no departamento de desenvolvimento de projetos, e depois cheguei também a ser presidente dessa junior empresa. Depois, entretanto, ingressei no mestrado em saúde planetária, aqui porque também senti alguma urgência de contribuir para esta área de tentar combater ou limitar o desenvolver das alterações climáticas. Também estive durante 5 meses na Associação Último Recurso e agora mais recentemente estou aqui desde fevereiro, mais ou menos, no Manual da Juventude, e acho que foi um bocadinho esse interesse esses interesses que vão para além da minha área profissional, da nutrição, que me fizeram integrar estes projetos, ser ativa. Portanto, este projeto que combate precisamente essas bolhas de informação e que dá oportunidades aos jovens, tendo em conta também o meu background e este contraste que eu senti, fez-me todo o sentido. E acho que todos os projetos como este tenham como objetivo combater as inequidades sociais, vou-me sempre identificar e querer participar. E foi um bocadinho por aí. Se calhar agora passo ao José. A minha é um bocado o percurso oposto, digamos assim, no sentido de ser de Lisboa, de desde sempre ter acesso a muita informação, muitas oportunidades. Também o facto de ser uma pessoa muito curiosa e também desde sempre fiz voluntariado, estive no Gastagos, que é o grupo da ação social do Tagus Parque também, e fiz muitos outros voluntariados toda a minha vida. E numa fase inicial sempre quis ao máximo aproveitar os meus 20, que estão quase a terminar, mas sempre foi uma fase que quis aproveitar ao máximo para viajar, conhecer, dar também de mim à sociedade. Tive praticamente 10 anos fora, desde o secundário que aproveitei algumas oportunidades como concursos de jovens cientistas e investigadores. Tive também na Universidade Júnior do Porto, também sempre muito apoiado pelos meus pais. Depois fiz voluntariado em Moçambique e tive 2 dias em Lisboa e fui direto para o Erasmus na Dinamarca e desde aí nunca mais parei. Portanto, sempre que havia uma oportunidade eu mandava-me de cabeça, mesmo que fosse para o outro lado do mundo. Já estive a estudar desde a Tailândia, Colômbia, Estados Unidos. Já trabalhei também na Suíça e recentemente no Parlamento Europeu. E pronto, sempre quis ao máximo aproveitar estas experiências para ver com os meus próprios olhos o que é o mundo e como é que ele funciona.
Voltei agora mais recentemente e foi quando eu decidi começar um gap year. Toda a minha vida foi quase um gap year, basicamente. Mas agora mais a sério, sem trabalhar, estou em casa dos meus pais, e daí surgiu este Manual da Juventude, principalmente por ter vivido tanto e perceber a sorte que eu tenho de ter nascido em Lisboa e de rapidamente encontrar exemplos e pessoas que fizeram Erasmus, que participaram numa série de iniciativas, e isso ajuda muito a uma pessoa estar apta a poder participar. E, na minha visão, isso devia ser o normal. Isto devia ser normal para qualquer jovem, independentemente de onde é que nasceram, se é em Lisboa, em Ceia, no Porto, Trás-os-Montes, na Ilha do Corvo, seja onde for. Nós, como sociedade, ganhamos todos, em todos os jovens, estarem aptos a aproveitar tudo o que o país e o mundo também lhes têm para oferecer. Portanto, tem aqui uns percursos bem marcados pelo impacto social e também tem este propósito de combater aqui um bocado as desigualdades que existem entre cidades e territórios aqui do nosso Portugal. Portanto, o projeto nasce aqui com uma iniciativa inovadora para aproximar, lá está, os jovens da cidadania, da participação democrática, fomentar aqui também o acesso às oportunidades e à informação aqui mais relacionada com oportunidades de carreira. Como é que nasceu aqui esta ideia e qual foi o ponto de partida para a sua criação? Foi esse gosto que vocês têm pelo impacto social, as vossas próprias experiências? Contem-nos. Eu acho que posso começar, porque lancei a ideia depois de nada. Criou-se aqui uma equipa que nem percebi muito bem onde é que apareceu, mas felizmente uma das grandes vantagens deste projeto foi o conhecer pessoas que veem o mundo da mesma maneira portanto, a equipa, portanto, partilhamos este sentido de missão. Este projeto nasceu de uma ideia de se tentar centralizar ao máximo toda esta informação, porque eu quando voltei ia a muitos eventos e eram sempre os mesmos jovens. E eu não percebia como é que num evento que era super divertido, super interessante para os jovens, de certeza que mais jovens tinham esse interesse, como é que eram sempre os mesmos. Depois eu percebi que, de facto, não estava a ser feito um bom trabalho nesse sentido de garantir que todos os jovens em Portugal tinham acesso a esses eventos. Reparei que muitas instituições ligadas à juventude já tinham sempre aquele núcleo duro que garantia sempre o mínimo de quórum para um evento e ficavam-se por aí. Daí a serem sempre os mesmos jovens. Reparei também que muitas instituições trabalhavam um pouco em equipa, isto é, têm os seus projetos e só os seus projetos e só investem nos seus projetos, e muitas instituições nem sequer conhecem outras instituições que às vezes fazem um trabalho semelhante. Então surgiu aqui esta ideia de obrigar essas instituições a trabalharem connosco, que não nos conheciam de lado nenhum, mas tentar garantir ao máximo que passasse a haver aqui uma rede, não só para os jovens, mas também das próprias instituições trabalharem em conjunto. Portanto, eu sou engenheiro informático, criei um site, assim às das pancadas, comprei o domínio, lancei as redes sociais, que foi ir ao Paint, portanto, eu sou time de Paint, agora já sei mais Canva e tudo mais. Nem o Canva, nem o Canva. Nem o Canva, foi mesmo Só Paint. agora. Pô, agora já sei isso tudo, tive que aprender. Nunca soube de alguém que usasse o Paint, hoje em dia. Geração 95, ainda era o Paint. Pus um fundo castanho, porque lá está, uma cor que não é muito usada, e depois pus 2 pequenos textos, pus uma cor cada um, e para mim estava ótimo, foi lançado. E felizmente o projeto teve uma adesão muito positiva, paguei alguns anúncios para tentar chegar ao máximo de jovens possíveis, e nas redes sociais o projeto estava oficialmente lançado, a ideia pelo menos, e começámos a recolher. Criei um formulário em que basicamente qualquer pessoa poderia dar o seu input e deixar também o seu contacto. E foi através desse contacto que eu depois comecei a contactar também as pessoas que tinham deixado o seu e-mail, e
começou-se a formar uma equipa e este projeto começou a ganhar forma e lá está, vieram pessoas com backgrounds muito diferentes, desde comunicação, pessoas com muita experiência ligada ao associativismo, pessoas com diferentes ideias, diferentes necessidades, diferentes interesses. E o projeto começou a formar-se, começámos a contactar as várias entidades, o site começou a surgir e pronto, chegou ao ponto que chegou hoje, que é bastante positivo, mas já vamos falar mais sobre isso também. E pronto, se calhar, Matilde, acho que é interessante ter aqui o ponto de vista de quem viu o projeto, viu a ideia e decidiu confiar e mandar-se de cabeça também. Sim, foi um bocadinho através daquele formulário que o José falou há pouco que eu acabei por conhecer. Antes já seguia o José pelas redes sociais. É sempre engraçado quando as pessoas perguntam como é que vocês se conheceram? Foi nas redes. Criávamos os dois, criávamos algum conteúdo. De repente foi-me interessante e gostava da mensagem que o Zé transmitia, do objetivo sincero que me parecia haver. Então, quando ele lançou essa ideia, não estou muito habituada a ver ideias assim tão abstratas, mas pronto, decidi confiar e ver o que é que saía daí. E pronto, e tem sido muito engraçado ver, porque apesar de já ter tido várias oportunidades de estar no associativismo, nunca vi assim crescer uma associação do nada. O ter uma ideia e passar a ter um grupo de pessoas que depois forma uma associação. Então esse processo é complexo. Mas acho que também só é possível com esta energia do Zé, de que não tem só as ideias, mas que nos vai pondo para a frente e fazendo com que elas avancem. E, portanto, está a ser muito interessante. Estou ainda a descobrir mais outras vertentes de mim com este projeto e acho que estou a tentar contribuir com aquilo que posso e está-se a tornar um grupo bom que já está a ter alguns resultados, por isso estou muito contente de fazer parte. Portanto, é verdadeiro aqui projeto empreendedor, começou do zero, vocês agarraram os dois e o resto da equipa e continuou. Ótimo. E agora gostava de perceber um bocadinho quais são aqui os principais conteúdos e ferramentas que o manual oferece e como é que estão aqui a pretender apoiar os jovens aqui na compreensão das oportunidades que existem, das candidaturas que existem. Eu já fiz o meu trabalho de casa, mas eu gostava que explicassem isso um bocadinho melhor para quem está a ouvir. Este projeto, portanto, desenvolveu-se também um bocadinho baseado naquele formulário que nós fizemos, em que todos os jovens poderiam colocar que se houvesse um manual, o que é que gostariam que lá estivesse, o que é que gostariam de encontrar. Então, houve muita parte das oportunidades de Erasmus, de intercâmbio, estágio, voluntariado. Houve muitas respostas relativamente à parte de participação jovem. Como é que um jovem, mesmo não pertencendo a nenhum partido, como é que poderiam ter a sua voz ouvida? E lá está, daí entrar também o CNJ, a FNAJ, os 230. Fica aqui também o spoiler da Assembleia da República, também se vão juntar em breve. E depois houve muitas questões ligadas à literacia ambiental, literacia financeira. Estamos neste momento a falar também com a autoridade tributária e com a segurança social, com o IRN também, com o IFP. Portanto, portanto, são fontes oficiais que permitem também aos jovens perceberem como criar uma empresa, como criar uma associação, que apoios é que existem, como procurar financiamento. Temos o IAPMEI, Portugal 2030, que lá está, até para nós estamos a desenvolver este manual, continua a ser uma dor de cabeça. Então, quanto mais para um jovem que não tem apoio nesse sentido. Então, basicamente, nós temos também, com alguma moderação, garantir que sempre que abrimos um novo tema, existem recursos para tal, porque todos estes contactos e implementação também requerem alguma disponibilidade. E temos, por exemplo, a saúde mental, que é um tema que ainda falta começar. Temos, por exemplo, a agricultura, os apoios à agricultura. Temos, por exemplo, a parte também da cultura, que estamos a tentar ativamente criar esse separador, mas também estamos dependentes sempre da resposta das várias entidades. E pronto, este projeto é muito resultado do que também vamos ouvindo nestas sessões de auscultação, também do que é que as pessoas vão comentando e que também falamos com os técnicos de juventude, e uma grande aposta também é na sua divulgação. Portanto, nós agora estamos
sempre com objetivos muito humildes de contactar os 308 municípios de Portugal e fazer com que os vários municípios sejam parceiros deste manual, garantindo assim que existe uma transmissão de informação a todos os jovens do país. Muito Portanto, resumidamente. sim, vocês têm quase uma base de dados assim, de apoios e de candidaturas que pode haver e depois fazem a divulgação mais voltada para uma linguagem jovem para o público jovem. É isso? Exatamente. A Matilde pode também explicar Sim. um pouco melhor a estratégia de comunicação. Portanto, nós tivemos toda uma preparação, entraram agora também, entrou uma equipa de comunicação e portanto, força Matilde, explica como é que nós estamos a planear fazer. Sim, então basicamente como o José explicou, nós temos esta forma de recolher informação que é, como o próprio nome da associação indica, pretende ser muito factual. E por isso é que nós vamos diretamente às fontes para ter a informação fidedigna. E falando aqui também em como é que isto se traduz para os jovens, nós temos já então o site, como o Zé estava a falar, em que tem vários separadores onde os jovens podem conhecer mais de perto e com linguagem aqui mais simples cada instituição, que oportunidades é que tem, o que é que lhes pode oferecer. Esta informação também está a ser passada, este é um projeto muito em evolução que ainda terá muitas fases, por isso convido todos a ficarem connosco para irem acompanhando estas várias fases, que algumas que nós ainda nem sabemos, está sempre em construção esta ideia. Mas então a nossa ideia é também passar esta informação que temos no site para um manual, mesmo um manual, um PDF, que depois será uma versão física, que pretende ser uma espécie de um dicionário que um jovem pode consultar e sentir-se mais informado. E depois também temos, lá está, a nossa estratégia de comunicação através das redes sociais, onde temos vários calendários de oportunidades. Neste momento estamos a lançar mensalmente e semanalmente, e estas oportunidades nós tentamos sempre que sejam representativas de várias áreas desde o desporto, da cultura, a política, uma cidadania ativa. Queremos que cada jovem que nos chegue sinta que há ali oportunidades que fazem sentido para si. E, portanto, para além desse calendário semanal, pretendemos também depois capacitar os jovens, portanto, nas nossas redes sociais, e dando mais informação de como é que os jovens podem, por exemplo, fazer uma candidatura, onde é que se devem dirigir, e é um bocadinho esse o nosso objetivo. Convido também, no nosso site temos um separador, como o Zé há pouco estava a dizer, e como este é um projeto para os jovens, é sempre útil que nós tenhamos a participação dos jovens. No nosso site temos um botão que se chama Participa, que vos dirige a um formulário e aí podem dizer o que é que vocês gostavam de ter neste manual, que depois será aplicado nas escolas e difundido por todo o país, que é mesmo esse o objetivo deste manual, é que chegue a todas as pessoas e seja mesmo representativo. E no fundo é uma ideia mesmo muito boa, um projeto muito bom, porque obviamente que as candidaturas às vezes estão muito dispersas, seja nos sites das instituições, seja em newsletters, etc. E às vezes é muito difícil ter acesso a todas as informações e percebê-las de forma mais simples até. Estava a referir também aqui o manual depois físico e mesmo agora acho que também podemos referir, obviamente, o trabalho que já tem com o site, com as redes sociais. E tu, Matilde, estavas a referir aqui o papel depois nas escolas. Como é que vocês imaginam aqui que este manual possa ser utilizado junto aqui do público mais escolar, até associações juvenis e este espaço assim também informais de educação? É mesmo através da capacitação? Eu penso que sim, acho que um grande marco também vai ser nós termos essa versão física e mesmo antes da versão física pretendemos começar já a difundir nas escolas e acho que um dos pontos que também vai tocar naquilo que nós estávamos a falar da desinformação e da falta de participação cívica está também na falta de informação que os jovens têm, informação de qualidade. Não há esta literacia política e literacia para a cidadania, se quisermos assim chamar, e financeira, todos esses temas, na escola. Eu acho que só podemos ter uma sociedade equitativa nesse sentido, em que todos se sentem conectados com a política e com a organização da sua sociedade, quando todos estivermos no mesmo patamar de informação. E eu percebo quando dizem que, por exemplo, é difícil incluir estes temas nas escolas, pela falta de tempo dos professores, ou pela sua falta de literacia também para abordar os próprios temas. Então acho que este manual, ao ter
uma linguagem simples e direta, que nós pretendemos que tenha para os jovens, qualquer jovem entender. Não queremos que haja aqueles jargões que muitas vezes também vemos nas candidaturas e que afastam muitos jovens de sentirem que são para si as oportunidades. Então acho que esta comunicação fiável e de forma simples e direta, acho que pode também ajudar aqui os professores neste seu objetivo de contribuir para esta literacia e fazer com que todos os jovens se sintam no mesmo patamar. Sim, é exatamente isso. Resumidamente, é isso, é garantir que qualquer jovem em Portugal saiba como fazer um currículo. Isto é um plano a longo prazo, naturalmente. Que nós temos um plano há 3 anos, este projeto também começou com um projeto de baixa manutenção, porque lá está, não temos qualquer tipo de financiamento, então a ideia era ter este manual estanque, ser revisto uma vez por ano e é isso, fazer uma aposta grande na sua divulgação e garantir que todos os jovens tenham acesso a esta informação. Dada a forte adesão, percebemos, ok, temos aqui muito material para podermos trabalhar e a ideia é, portanto, o objetivo final é todos os jovens em Portugal saberem como fazer um currículo, uma carta de motivação, como criar a sua própria empresa, ser algo óbvio. Portanto, através de uma linguagem acessível, perceberem todos os passos de forma clara, tentar ao máximo cobrir os vários cenários, só que isso só é possível quando, essa capacitação só é possível quando os jovens estão inspirados para tal. Uma coisa que também reparamos é que muitos jovens, mesmo conhecendo estas oportunidades, sentem que não é para elas, que não sabem por onde começar. Então, lá está, a ideia é para pelo menos se sentirem abertos a capacitar, a serem capacitados, é necessário estarem inspirados. E para estarem inspirados a fazer isso, é necessário pelo menos saberem que as oportunidades existem e que são para elas. Portanto, este projeto também tem mudado muito. Inicialmente é suposto haver uma versão do 9º, 12º e final da licenciatura. Depois é interessante como fomos a várias escolas e eles disseram, não, um jovem quando está no 9º ano, a escolher o secundário, se quer ir para o ensino profissional ou regular, tem de saber o que vem a seguir, tem de saber depois, nesses 3 anos, o que é que se vai candidatar, se vai trabalhar, o que é que tudo acontece. Então é engraçado também esta dimensão do manual, que está sempre a mudar. Às vezes acontece, acho que a Matilde já está habituada, é quem está neste manual, também é preciso aqui uma dose, um bocadinho de loucura que me acompanha, que é, ok, mas nós decidimos uma coisa ontem à tarde e já me estás a dizer uma coisa completamente diferente. Faz todo o sentido, mas então muda tudo, muda tudo. Porque às vezes surge uma ideia tão simples e que melhora tanto o projeto que, pronto, a Matilde já está habituada, que é todas as semanas as coisas mudam completamente. Mas pronto, o manual tem tido também essa versatilidade. Portanto, inicialmente era um projeto de baixa manutenção, ser revisto uma vez ao ano, e neste momento já estamos a contactar todos os municípios para ter calendários todas as semanas de oportunidades com todas as instituições. Portanto, se nós tivéssemos esta conversa daqui a um mês, também já estava tudo diferente, de certeza. Portanto, este projeto é esta parte gira também. Acho que isso faz mesmo parte também de um projeto empreendedor, é o brainstorming, depois Sim. paramos um bocado e já nos vêm outras ideias à cabeça, como é que podemos melhorar as coisas, acho que é muito bom esse espírito também. E ver Eu outros acho jovens que também uma esse parte espírito. aqui engraçada também é que a Matilde estava a falar também de ver o processo do zero, porque nós estamos muito habituados a ver todos os projetos que existem atualmente já muito bem estabelecidos. Por exemplo, o Uniária tem 80 mil seguidores, já é muito aquela forma, o podcast universitário, Inspiring Future, projetos ligados ao ensino superior. E nós estamos tipo, ok, chegámos aos 2.000 seguidores e um processo grande e ainda temos que fazer o regulamento interno. E é muito interessante perceber que todos eles passaram por esta experiência e também não estamos sempre a comparar. Perceber que existe o ideal ser daquele patamar, mas depois nós falamos com eles e eles já existem há 10 anos, já há 15 anos. Eu fico tipo, ok, calma, nós nem um ano temos. Portanto, eu acho que uma parte muito interessante também deste projeto é ver como é que tudo se desenrola do zero e não nos compararmos tanto com outros que já existem e acreditar genuinamente nessa evolução do projeto. Isso depois também serve como forma de inspiração para os outros jovens e para as pessoas que também querem lançar os seus próprios projetos. Portanto, tem aqui uma combinação muito interessante.
Ora, e agora, relativamente ao impacto, já conseguiram observar desde o lançamento do projeto, que foi há menos de um ano, mas acredito que já tenho alguns exemplos para partilhar aqui connosco, correto? Sim, Já tivesse algum testemunho, alguém que fosse ter convosco? sim. Sim, nós, por exemplo, já estivemos presentes em vários eventos no ENAJ e agora mais recentemente no Youth Summit do IPDJ. E depois, naturalmente, nós vamos também com a intenção de divulgar este projeto. E é engraçado porque vamos abordar muitas pessoas e muitas já seguem o manual. O que nós ficamos tipo, opá, é bom, obviamente, ficamos tipo, pronto. Nós somos muito agressivos na abordagem. Somos logo, tens Instagram, então segue aí. Depois é engraçado também perceber como abordar as pessoas, como vender o projeto. Tivemos a oportunidade também de subir ao palco. E houve um caso especial do Gonçalo, que nós estávamos no Youth Summit, em workshops, portanto em trabalhos de grupo, aí de 15 a 20 pessoas, e estávamos todos a apresentar, e eu fui o último, sou o José Cordeiro, estou a coordenar o projeto do Manual da Juventude, e o Gonçalo interrompe, e muito bem, a dizer, olhem, eu sou daqui e estou aqui hoje porque vi vocês a divulgarem o Youth Summit no calendário do Manual da Juventude e inscrevi-me. Ele era da Póvoa. E naturalmente eu depois fui logo a correr para o grupo de WhatsApp, de contar ao grupo, olhem, malta, temos aqui um jovem que está aqui hoje porque viu a nossa publicação, portanto todo o nosso trabalho está a valer a pena, porque nós este trabalho também nos questionamos muitas vezes de será que realmente estamos a ter impacto, será que as pessoas só seguem e veem porque é engraçado seguir, mas será que realmente estamos a mudar vidas? Eu acho que esse caso tocou-nos muito e motivou-nos muito a dar agora esta continuidade ao projeto e a sermos ainda mais ambiciosos. E o facto de termos chegado agora aos 2.000 seguidores parece, lá está, quando começamos a comparar parece pouco, mas se pensarmos 2.000 pessoas numa sala, num auditório, são muitas, muitas pessoas. E pensar que sempre que nós publicamos algo, temos um impacto tão grande em tão pouco tempo. Porque lá está, apesar do projeto ter um ano, o projeto nós contamos desde o início da ideia, digamos assim, mas nós lançámos o projeto a 29 de março, portanto, está aí há 5 ou 6 meses, e depois todo o crescimento até agora tem sido mesmo muito rápido, no bom sentido. Portanto, não sei como é que a Matilde também esteve presente no Youth Summit, como é que foi a experiência dela de contactar com os vários jovens? Não, eu achei sempre muito engraçado porque era o que estavas a dizer. Eu transmitia toda contente a ideia do manual e me já, sim, já sigo. Ou seja, o perceber que já era se calhar alguma coisa natural para eles e que já fazia parte não é do seu dia a dia, mas é um feed de Instagram que já lhes aparecia na sua conta e já estarem habituados a receberem esses calendários semanais, e o facto de nós avisarmos alguns e dizer, olha, está quase a sair o calendário semanal, ou já saiu, vai ver, e as pessoas ficarem todas contentes, ótimo, estou mesmo numa fase em que preciso de procurar, e perceber que de alguma forma podemos fazer a diferença diretamente na vida das pessoas, porque era o que o José estava a dizer. A nossa plataforma são principalmente as redes sociais, e há muitas contas, não é? Mesmo para jovens, há muitos materiais a serem feitos, e é fácil nós questionarmos se realmente estamos a fazer a diferença, se realmente isto está a ter realmente impacto ou se somos só mais uns aqui a tentar juntar oportunidades. Mas acho que estamos a tentar fazer de forma diferente e a pensar realmente nos jovens e é muito bom percebermos que realmente estamos a ter esse impacto nestas interações pessoais. Eu acho que é muito giro depois perceber que alguém, tipo, foi impactado de alguma forma por causa de um projeto que nós idealizamos na nossa cabeça e para o qual trabalhamos, às vezes voluntariamente, ou que nos dedicamos tanto para além do nosso trabalho principal, e acho que isso é muito gratificante, pelo menos do meu ponto de vista, e acho que pelo vosso também. Mas a verdade é que, obviamente, que a participação aqui juvenil nestes espaços, seja decisão política, seja mais também corporativos, no fundo a participação juvenil como um todo ainda enfrenta aqui alguns obstáculos, seja a desinformação, mesmo através das redes sociais,
ou às vezes também a falta de confiança nos políticos, nas instituições legislativas. Que estratégia é que vocês defendem para ultrapassar estas barreiras? Passa pela capacitação, pela partilha da informação? O que é que vocês percepcionam nesse aspecto? O que eu sinto muito hoje em dia é que se corre muito atrás da desinformação, das fake news e tudo mais, e tentar sempre desmentir o que é falso. Mas sinto, infelizmente, que há pouca produção de informação, no sentido de existem os mídias e tudo mais, só que falta por exemplo, este contacto que temos com as instituições. Sinto que ainda é tudo muito burocrático, tudo muito sensível, tudo é preciso a aprovação do chefe e depois o chefe vai pedir a aprovação do outro chefe e é tudo muito chato. E sinto que nós sentimos mesmo a falar com estas instituições, portanto nós temos uma abordagem mais jovem, nós mandamos mesmo conteúdo para trás, portanto eles mandam aquilo está super aborrecido, nós mandamos para trás, não vale a pena sequer colocar este conteúdo, porque ninguém vai ler. Porque está extremamente aborrecido, isto é para o chefe ler, e nós não estamos a fazer conteúdos para o chefe ler, estamos a fazer conteúdos para jovens. E notamos também que existe às vezes a falta de capacitação dos próprios comunicadores de como falar com os jovens, sim, eles têm de facto redes sociais, mas, por exemplo, uma rede social de uma Câmara Municipal tem de tudo, desde que houve um acidente, que vai haver mau tempo, que vai haver a festa da terrinha, que vai haver um evento, que vai haver uma festa, e mistura-se tudo. Portanto, existe também uma desorganização, e para um jovem que é bombardeado com informação a toda a hora, perde-se e desinteressa-se. Então, alguns municípios já têm alguma comunicação só para jovens, mas mesmo assim, muitas vezes são geridas por pessoas que nem sequer usam redes sociais. Então eu acho que há aqui uma falha muito grande, não só existe muita produção de desinformação, mas eu acho que a própria produção de informação não está acompanhada, o que leva naturalmente a que a desinformação ganhe. E eu acho que este projeto, e podemos também já dar aqui um spoiler do que é que vem a seguir, a ideia é nós também utilizarmos esta plataforma que já está desenvolvida e também uma equipa muito ágil, para apoiar os próprios municípios e as próprias instituições, que às vezes, mesmo havendo vontade, o próprio sistema não permite que haja à vontade de comunicação e podemos aqui, de certa maneira, exportar esta comunicação mais jovem. E talvez também conseguimos dar apoio da mesma maneira que eu trabalhava com o Paint, orgulhosamente, e foi que ele funcionava. Naturalmente, agora, para mim, o Canva é a coisa mais natural deste mundo. Também temos aqui agentes de mudança e capacitar também as várias pessoas ligadas à comunicação dos municípios ou institutos a saber como utilizar essas ferramentas, porque nós muitas vezes assumimos que é óbvio para essas pessoas e não é assim tão óbvio. Então há aqui esta componente também que gostaríamos de explorar no futuro, de como comunicar. A Matilde também está muito à frente nesta parte da comunicação, portanto temos uma equipa de estratégia de comunicação. Eu acho que também podemos explicar aqui um bocadinho como é que nós, lá está, como é que foi esta preparação da comunicação, como é que nós fazemos a revisão, porque lá está, porque parece só um simples calendário, mas demorou 2 meses a ser preparado. E é necessário perceber também este trabalho que existe por trás, que muitas vezes nem se sabe que existe esse trabalho todo. Claro, é um trabalho depois também de pesquisa, de preparação de informação, preparação do marketing. Às vezes não é só o produto final, há muito trabalho por trás, no backstage. Mas, Matilde, se quiser explicar aqui um bocadinho melhor essa questão da semiótica da comunicação para os jovens, acho que é muito interessante. Sim, acho que para nós também tem sido um desafio e temos tentado perceber e trabalhar da melhor forma esta comunicação. Como o José disse, a informação que recebemos das entidades tem que ser muito, muito, muito mastigada. Agora que estamos a fazer esta passagem para a versão de PDF, temos que mudar completamente, mantendo obviamente o objetivo e a informação essencial, mas é isso, um jovem tem que conseguir, um jovem e qualquer pessoa, porque esta informação não é fácil de interpretar assim a uma primeira vista só para um jovem, não é? Qualquer pessoa numa vida agitada que todos nós temos não se vai interessar por ler um texto que tem uma página quando podia estar escrito em 4 pontos e facilmente eu entender a ideia
que está a ser passada. Por isso, isso também tem sido um exercício para nós, de perceber como é que nós nos sentiríamos que aquela informação seria apelativa. E temos trabalhado também, foi essencial o criarmos o nosso departamento de comunicação, a parte visual, e hoje em dia só se estiveres presente nas redes sociais é que consegues ser conhecido, e ainda mais no âmbito dos jovens. E então trabalhar aqui as melhores estratégias de ter uma comunicação simples, mas que seja atrativa ao mesmo tempo, de perceber como é que tem que estar organizada para um jovem ir lá clicar e realmente lhe dar jeito. Por exemplo, no início só tínhamos as oportunidades na nossa página, depois o José começou a ir criando artigos no nosso site que desenvolviam mais as oportunidades, isto porque era o que estávamos a falar há pouco, as oportunidades existem, mas são todas muito dispersas, estão no site daquela instituição, e mesmo no site nós, quando estamos à procura das oportunidades, às vezes para nós próprios é difícil perceber o que é aquela oportunidade e chegar ao link para nos candidatarmos. Eu às vezes tenho que fazer 3 e 4 pesquisas até encontrar, ok, é aqui que eu tenho que aceder para conseguir candidatar. Portanto, há sempre muito esse exercício de perceber se depois há aqui também outros interesses de outras entidades que não estão assim tão alinhados com só dar oportunidades aos jovens, mas que têm aqui um pagamento associado, por exemplo. Nós não partilhamos essas oportunidades, porque vai contra o nosso princípio de todos os jovens, independentemente do sítio onde vivem das suas capacidades financeiras ou da sua família, têm que ter todos iguais oportunidades, e portanto esse também é um ponto que nós valorizamos, e portanto é isso, tentar haver esta diversidade de áreas que as oportunidades abrangem, para tentarmos chegar ao máximo de jovens possíveis. Portanto, vocês consideram que é mesmo importante aqui criar redes de jovens também comprometidos com a democracia, com a participação cívica, de forma geral, não só política, mas cívica. Como é que vocês veem aqui esta importância de criar estas redes de jovens? É mesmo uma necessidade que os jovens participem mais nestes processos, e nestes mundos e nestes espaços de decisão? Sem dúvida. Eu sinto que cada vez estamos num regime de democracia mais participativo, mais direto, e eu acho que cada vez mais os jovens querem participar, e para mais põem sempre o peso de o futuro é dos jovens, não é? E que temos de ser nós a resolver os problemas, mas depois há aqui ainda muitos entraves. Por exemplo, os conselhos municipais da juventude ainda não funcionam corretamente, deviam ser obrigatórios, muitos municípios nem sequer os têm. Por exemplo, nós estamos sediados em Lisboa, a sede é aqui o meu quarto, ainda não temos uma sede, mas pronto, por isso temos acesso ao de Lisboa, e de facto não funciona na capital do país, o que é muito preocupante. Por outro lado, eu acho que estes projetos são muito interessantes, porque nós ainda estes eventos também conhecemos muitos outros projetos, jovens e empreendedores, e perceber que nestes projetos também são política. Este Manual da Juventude é altamente político, porque este projeto é literalmente fazer com que todos os jovens em Portugal, portanto, é como nós queremos ver o país. Nós temos 2 opções. Uma é para garantir que todos os jovens têm igual acesso a oportunidades em Portugal e também na diáspora, porque muitas destas oportunidades são tão válidas para um jovem que viva em Portugal como que esteja a residir em qualquer país do mundo. É um projeto político, portanto, em vez de... Há 2 opções. Uma é ir chatear os políticos, que nós vamos na mesma, que façam um trabalho de comunicação, que garantir que, por exemplo, todas as vagas para o ensino superior, que muitas vezes que não são ocupadas, aqueles regimes especiais para jovens do escalão A, da ação social, atletas profissionais e a todos os outros regimes, que as medidas existem, mas depois não são divulgadas. E este projeto é também política. E como nós fazemos ligado às oportunidades de jovens, podem haver projetos semelhantes, e eu espero que inspire outros jovens também, por exemplo, a resolver a habitação. Garantir que todos os jovens, por exemplo, o manual da habitação, garantir que todos os jovens sabem como ir procurar crédito, como construir a sua própria casa, como analisar um PDM, o que é possível ou não construir, quais são os seus direitos,
conhecer o Instituto de Habitação e Recuperação Urbana, o Porta 65, o Primeiro Direito, como procurar as oportunidades. Isso é política. Portanto, é desenvolver o Manual da Habitação, que pode vir no futuro também da associação, é um projeto político. Portanto, os jovens perceberem que não é preciso estar numa juventude partidária, estar num partido ou pedir aos políticos para fazer, que eles próprios podem mudar o país. Eu acho que, portanto, resumidamente é isso. Eu espero que este projeto também inspire jovens a olharem para os problemas do país, problemas sociais, problemas de habitação, e perceberem que às vezes basta 5 ou 10 jovens para mudar o país completamente. Portanto, é um projeto ligado, por exemplo, ao desperdício alimentar, à saúde mental, à nutrição, garantir que todos os jovens, e algo que tem sido muito interessante também o facto de não sermos partidários, é que temos este efeito guarda-chuva em que podemos ir a todo lado. Portanto, nós representamos os jovens. E podemos ir a falar com todos os municípios, todas as juntas de freguesia, todos os partidos, todas as instituições, e às vezes é preciso ir mais do que uma vez, ligam, não atendem, tentar no dia a seguir. Há instituições que eu estou a mandar mail há 9 meses, mas passado 9 meses lá atendem. Enquanto há estratégias também, perceber como é que o sistema funciona. Às vezes dizemos que vamos ter uma reunião com o Ministério da Juventude e lá, então pronto, vamos então tratar disso. Perceber também como é que o sistema funciona e não ser levar sempre numa luta contra o sistema, mas usar também as falhas do sistema a nosso favor. Eu espero que este projeto inspire os jovens a serem políticos, mesmo sem partido. Exato, também reforçar aqui a ideia da política partidária, ou seja, da participação cívica, que nós também estávamos a falar quase antes deste tipo de eleitor, e acho que é mesmo esse o ponto aqui principal. E, portanto, eu gostava aqui também de perceber que mensagem é que deixam aos jovens que querem aqui criar iniciativas com este impacto, como vocês estão a criar. Assim, há uma dica principal? É não desistir? Não, eu acho que tu és a pessoa ideal para inspirar os jovens, porque perceber como é que tu, olhando para esta ideia, não é, o que é que te cativou, eu acho que esse é o fator ideal para explicares o que é que te motivou. Sim, eu acho que, e pegando um bocadinho na resposta anterior que estávamos aqui a falar, acho que o essencial é mesmo perceber, e cada jovem perceber, desconstruir o que é a política. A forma como é comunicada, muitas vezes em constante campanha política, que parece, afasta-nos um bocadinho da política, e é isso que estas oportunidades também querem fazer demonstrar. Indo a estes workshops, saindo da nossa zona de conforto, nós percebemos que estas oportunidades que nos fazem repensar a sociedade em que estamos, isto é que é política, não é? O pensarmos no bem comum. Então acho que se desejam também ter uma ideia, criar a vossa própria associação, acho que têm que lá estar a acreditar nas vossas ideias. Acho que é muito isso que o Zé também nos transmite a toda a equipa. Ele tem uma ideia e vai com ela até ao fim. Depois o que nós fazemos é tentar dar-lhe forma e fazer com que seja possível concretizar. E acho que também, pegando no capo que estávamos a referir, acho que rodearem-se de pessoas com os mesmos interesses que vocês é essencial. Nestes projetos não se faz nada sozinho. Tal como vocês estão a trabalhar para uma comunidade, é preciso vocês também criarem a vossa própria comunidade e de pessoas que sejam diferentes, tendo os mesmos objetivos, que as suas diferenças consigam tornar o projeto mais rico e mais representativo. E também aqui acho que dar a ideia de que não temos que ser que nos encaixar numa caixa e ter certas características para criar um projeto. E ao criarem também não se tentem encaixar nessas caixas, vocês próprios. Acho que trazerem a vossa identidade, as vossas ideias tais como elas são, sem se quererem aproximar de uma visão da que nós já estamos habituados, destas associações com mais anos e que já estão mais bem estabelecidas, não se guiem por aí. É isso que também afasta os jovens e afasta o vosso público. Pelo menos esta é a minha visão. Se vocês tiverem uma ideia para responder a uma necessidade real vossa e da sociedade que os rodeia, acho que isso é o essencial e vão por vocês, pela vossa cabeça, não tentem copiar ou encaixar-se
nesses Ser autêntico, no estereótipos. fundo. Sim, acho que é um bocadinho isso. E também acho que não devem criar esta associação, uma associação a pensar só nos vossos objetivos pessoais. Para isso acho que existem as empresas. E criar uma associação é pensar neste bem comum, nesta comunidade, o que é que isso vai acrescentar às pessoas à tua volta. Portanto, acho que é essencial essa visão de comunidade e de sentido comum que se deve ter para criar uma associação e ir acompanhando a evolução da vossa equipa e perceberem que estão todos juntos a criar algo maior e que vai para além de só nós, que é um bocadinho isso que as redes sociais fazem, não é? Colocam-nos na nossa bolhinha, vamos um bocadinho só associando-nos às pessoas que têm as mesmas opiniões que nós, mas para criar também uma associação é preciso quebrar um bocadinho isso, estar abertos a essa diferença. E acho que diria que isso são as informações essenciais. Pelo menos eu vejo muitos jovens à espera do dinheiro, que só com dinheiro é que poderão fazer o projeto. De facto, o dinheiro, nós estamos a chegar agora a uma fase que de facto é necessário algum financiamento, mas muitas vezes 90% do projeto não é necessário dinheiro e pode ser já feita muita coisa. Por exemplo, desenvolver os materiais online, tentar ao máximo procurar conhecimento e juntar informação para fazer as coisas acontecer. Os e-mails, chamadas telefónicas, hoje em dia já é grátis também, essa parte da comunicação. E depois o dinheiro há de surgir. E aqui outro fator também importante é, por exemplo, muitos jovens mas nós queremos ir a todas as escolas do país. Comecem pela sua própria escola, comecem pela sua própria faculdade. Muitas vezes, se foram a essa escola, deve ser perto de casa. Portanto, se é perto de casa, tem um custo irrisório. O facto de irem lá é muito mais fácil fazerem esses contactos, de encontrar aquele professor fixe que vai abrir a porta para apresentarmos à turma dele. Depois dessa turma, se calhar podem convidar para mais turmas dessa escola. E se formos 10 jovens, entretanto já fomos a 10 ou 15 escolas, e aí sim, temos as provas dadas de podemos chegar ao pé de uma entidade e dizer: nós já fizemos estas 15 escolas sem dinheiro. Nós, para chegar a mais, precisamos de dinheiro. E eu sinto que muitos jovens ambicionam fazer todas as escolas do país, mas depois nem sequer começam pela sua própria escola, que tem um custo zero. Portanto, o meu conselho é também começarem com o budget zero, e há muita coisa que se pode fazer com o budget zero. Só quando esgotam tudo o que podem fazer sem dinheiro, aí sim, ok. Mas aí, quando chegarem nessa altura, de certeza que já têm uma bagagem muito grande para provar que, de facto, se sem dinheiro fizeram aquilo tudo. Imaginem se nós tivéssemos, e não precisa ser logo 10.000 euros, às vezes podem começar com 1.000 euros. Ok, 1.000 euros, o que é que podemos fazer com 1.000 euros? Escala o projeto com 5.000 euros, 10.000 euros, e nós, por exemplo, desenvolvemos este projeto todo. Eu, naturalmente, entrei com algum dinheiro, mas para pagar algumas despesas simbólicas. Isso é possível também com angariações de fundos, vendas de rifas, pedir a amigos e familiares para darem ali 1 ou 2 euros, e que muitos são capazes de dar. Portanto, pensar sempre budget zero, e que muitas vezes 90% do projeto é possível fazer com 0 euros. Pelo menos esses 90% façam. E depois, aqueles 10% hão de surgir naturalmente também. Eu acho que é muito importante. Às vezes sinto alguma inércia por parte dos jovens porque não temos financiamento. Façam na mesma. Omeletes sem ovos. Acho que foram ótimas dicas, ou seja, começar e ser autêntico, acho que é fundamental aqui nestes projetos e nesta atitude empreendedora. E, portanto, já estamos a chegar ao fim do nosso episódio. Mas antes passamos às recomendações culturais, que eu estou para ver o que é que vocês vão recomendar. Será o vosso manual, o vosso futuro manual físico? Não sei. Vamos aqui à minha pergunta da praxe, que é: quem é a Matilde e quem é que é o José? Não sei quem é que quer começar. Se calhar as meninas. Nós vamos aqui a esta pergunta mais filosófica. Pode ser, realmente temos aqui um bocadinho que pensar, mas acho que, e relacionando-se também aqui com juntar-me estes vários projetos, acho que sou um bocadinho sonhadora, mas com alguma dose de realismo, e tenho muitos interesses, sinto que precisava de muitas vidas
a explorar todos esses interesses que tenho. Gosto muito de moda, de política, da parte da nutrição, de sustentabilidade, da dança, mas como não há assim, muitas vidas, estou a tentar fazer tudo nesta e, portanto, ando sempre numa roda viva entre todas estas minhas paixões, mas acho que uma das principais coisas que me move é este sentimento e este sentido de igualdade e de justiça, e é isso que me faz juntar estes projetos de associativismo e continuar a mantê-los a par do meu caminho profissional, que acho que faz sempre sentido termos este sentimento que estamos a deixar, pelo menos a tentar deixar o mundo um bocadinho melhor a cada dia. Acho que é um bocadinho isso. Agora, perfeito, Matilde. E tu, José? Quem é que é o José? Eu acho que este projeto é muito bonito, por isso mesmo, ter a oportunidade também de conhecer as pessoas como a Matilde e todas as outras pessoas que fazem parte da associação, que também acreditam no mundo melhor e que não é só vão para as redes escrever textos, realmente põem as mãos na massa e acreditam realmente, e lá está, porque apesar de sermos sonhadores, digamos assim, somos realistas no sentido de é possível fazer. Portanto, não ficar só pelos sonhos, mas também ter usar esses sonhos como gasolina para tornar esses sonhos realidade. E eu também sou um pouco assim, eu acredito que sou uma pessoa, sou muito gótico, a Matilde sabe disso, isso eu admito, mas é um bom caos, é um caos no sentido de sinto-se muito ambicioso e se alguém não me consegue explicar o porquê não, é um porque sim e as coisas avançam. Portanto, sou muito difícil de convencer. Quando as pessoas não usam bons argumentos, vai a minha vontade um bocado a hate, no bom sentido, claro. E também acredito muito que não precisamos de chegar a 2050 para os jovens terem acesso a toda a informação ou para haver acesso a seja o que for. Tudo se consegue fazer, tudo isto seria possível fazer num dia. Portanto, acredito que nós como sociedade, nós conseguimos organizar para tornar tudo possível amanhã. Nós podíamos ter, se conjuntamente todos trabalhássemos para soluções, por exemplo, para a habitação, acesso ao emprego, a criação de emprego, amanhã, agora pondo uma dose de realismo, até ao final deste ano, nós conseguíamos ter toda essa dose coletivamente, apostássemos que todas as pessoas em Portugal soubessem como criar uma empresa, quais as obrigações de uma empresa, quais os direitos de um trabalhador também. E esta vontade, e agora que se juntaram estas pessoas que realmente ajudam nestas missões, pior ficou ainda, porque agora cada vez mais eu acredito nisso. E pronto, eu acho que sou uma pessoa que acredita que até ao final de cada ano o mundo pode ser um lugar extremamente melhor e acredito também neste espírito coletivo que nós em conjunto moldamos a sociedade e podemos fazer dela aquilo que acreditamos que é um lugar melhor. Muito filosófico. Bem, afinal responderam aqui esta pergunta difícil de uma forma muito boa, eu gostei. Vamos então passar aqui ao segmento das recomendações culturais. Estou curiosa para saber o que é que nos vão sugerir neste episódio. Quem quer começar aqui a partilhar assim, algumas dicas culturais de coisas para nós vermos, ouvirmos, lermos? Eu posso começar, assim, para além, obviamente, do nosso manual. Isso já percebemos. Através do nosso site, através do nosso Instagram. Pronto, essa parte já está, as pessoas já são cientes. Não, mas eu tinha aqui estive a pensar também. Eu gosto muito da Capicua e gostava de recomendar aqui um álbum da Sereia Louca, que é um álbum que eu gosto muito e gostava de ler aqui um trechozinho de uma das músicas que acho que se relaciona muito com aquilo que nós estivemos a falar e com este espírito do associativismo. Que é: não dá para estar deitada ao sol na areia da ampulheta, já que a areia é movediça, eu não vou ficar quieta. E acho que as letras dela fazem muito pensar e pronto, gostava de deixar aqui esta recomendação, que ela também transmite muito essa força que acho que nós temos que ter, essa falta de inatividade para mudarmos o mundo se ele não está da forma que nós achamos que é possível que esteja. E passo agora ao José. Eu
só que fiquei a conhecer o ano passado, que são os ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Gosto muito. São ensaios normalmente de 100 páginas, em que dá para fazer uma breve introdução a vários temas. Li agora também o da corrupção, estou a terminar o Jobs for the Boys, li também sobre a administração pública. Portanto, lê-se muito bem e dá para rapidamente ter uma ideia sobre um tema. E eles têm centenas de livros. Aproveitarem também quando se virem na Feira do Livro, tanto Lisboa do Porto, eles têm descontos muito, muito apetecíveis também. E outra sugestão fica também, cada vez mais existem teatros no bairro, portanto cada vez houve uma grande, forte iniciativa para haver cada vez mais teatros de proximidade, para os jovens também procurar. Eu passei a ir muito mais ao teatro este ano, e é muito giro, é muito, muito interessante e às vezes a preços bastante acessíveis. Convido os jovens também a procurarem rapidamente no Google Maps qual o teatro mais próximo e verem o que é que está em exibição. E às vezes eu muitas vezes vou sem saber o título da obra, muitas vezes peço aos meus amigos para, se forem ao teatro, convidem e vou. E é sempre uma agradável experiência, aprendo sempre muito, há muita crítica também, às vezes, que nos faz pensar, pontos de vista que nunca pensámos. E às vezes não é preciso ser um erudito, de conhecer todos os autores e o nome da obra. Não, às vezes vão só. Desafiem um amigo ou uma amiga a ir e vão só, ficam a conhecer o teatro também e pode se tornar um hábito. É a minha recomendação. Gostei muito das vossas recomendações, acho que foram assim ecléticas, mas muito a ver com o tema, que foi obviamente aqui o papel dos jovens na construção de uma cidadania mais participativa, aqui a igualdade de oportunidades também para todos os jovens, que é fundamental hoje em dia, e portanto também a dar a conhecer um pouco o vosso projeto Manual da Juventude e os vossos planos futuros, que eu também achei muito interessante, digo já. E portanto, queria-vos agradecer por estarem aqui hoje connosco neste episódio, foi muito, muito interessante, gostei imenso de vos ouvir. E espero que tenham sempre essa garra e essa força para levar o Manual da Juventude daqui para a frente para onde vocês querem levar, porque acho que tem muito potencial. Obrigada, Matilde e José. Obrigado nós uma vez mais pelo convite e parabéns pelos teus projetos e pela tua iniciativa. Foi um gosto conhecer-te no Youth Summit e podemos continuar a acompanhar também todo o teu trabalho. Obrigada. Yeah. Sim, é verdade. Muito obrigada. Já te conheci também das redes sociais, mas ouvir todo o teu percurso e também essa garra que tu própria transmites, acho que foi muito bom e obrigada também por esta iniciativa mais uma vez. Isto também só faz sentido se houver pessoas que realmente reconheçam que também faz sentido para elas e este convite também mostra isso. Muito obrigada. Obrigada eu.